Por que as primeiras cidades do mundo, erguidas com o suor de milhares de pessoas sob um sol impiedoso, construíram muralhas não para se defenderem de bárbaros errantes, mas sim umas das outras, suas vizinhas, que compartilhavam a mesma língua e os mesmos deuses? Como uma simples tábua de argila, marcada com símbolos cuneiformes, se tornou uma arma mais letal que um machado de bronze polido, capaz de condenar exércitos inteiros à morte antes mesmo de a primeira flecha ser disparada? A história do Oriente Médio não começa com a paz da descoberta, mas com o eco de um conflito primordial, travado por um recurso mais valioso que o ouro ou o lápis lazuli, a água. Nos pântanos férteis entre os rios Tigre e Eufrates, onde o Éden bíblico teria florescido, a civilização nasceu não como um jardim, mas como uma arena. Ur, Uruk, Lagash, Kish, nomes que hoje soam como sussurros poeirentos, foram as primeiras metrópoles da humanidade, faróis de tijolos de barro em um mar de areia, mas a luz que emitiam era a do fogo. Cada cidade era um reino, cada rei um deus em treinamento, e cada canal de irrigação uma linha de frente. A genialidade suméria, que nos legou a roda, a astronomia e a burocracia, também aperfeiçoou a arte da guerra organizada. Eles foram os primeiros a alinhar soldados em falanges, a usar capacetes de cobre e a registrar suas vitórias sangrentas para a posteridade. A estele dos abutres, um dos primeiros memoriais de guerra da história, não celebra a paz, mas a aniquilação brutal da cidade de Umma por Lagash. Os abutres, gravados na pedra, carregam as cabeças dos inimigos em seus bicos. Um império nasce no deserto quando um homem decide que a sede de poder é mais forte que a sede de água. E esse homem estava chegando. Ele não tinha linhagem real. Era, segundo a lenda, o copeiro do rei de Kish, encontrado boiando em um cesto no rio, uma história que ecoaria por milênios. Seu nome era Sargão. Com uma velocidade e brutalidade que chocaram seus contemporâneos, Sargão de Acádia varreu a Mesopotâmia. Suas campanhas eram relâmpagos. Ele não buscava tributos, ele buscava a unificação total. Uma a uma, as orgulhosas cidades sumérias caíram, suas muralhas derrubadas, seus reis humilhados. Ele criou o primeiro império multiétnico do mundo, um colosso que se estendia do Golfo Pérsico ao Mediterrâneo. Para controlá-lo, ele usou a escrita não para poesia, mas para decretos, para relatórios de espionagem, para listas de impostos que sangravam as províncias conquistadas. A tábua de argila tornou-se a ferramenta do controle absoluto. As revoltas eram constantes e desesperadas, e a resposta de Sargão era sempre a mesma: aniquilação. Cidades inteiras eram arrasadas, suas populações massacradas ou deportadas, uma tática de terror calculada para quebrar o espírito de resistência. Ele se gabava em suas inscrições. Em 54 batalhas, eu saí vitorioso. Eu lavei minhas armas no mar inferior. Mas os impérios construídos sobre o medo têm fundações de areia. Os sucessores de Sargão lutaram para manter o colosso unido. A genialidade de um homem raramente se transfere para sua linhagem. O Império Acadiano, forjado em menos de uma geração, desmoronou em pouco mais de um século, corroído por rebeliões internas e pressionado por invasores das montanhas. A escuridão desceu sobre a Mesopotâmia, um período de caos onde cada cidade voltou a lutar por si mesma. A lição, no entanto, havia sido aprendida. A unificação pela força era possível. O sonho de um único mestre para o crescente fértil havia sido plantado no solo ensanguentado. A questão não era mais se, mas quem seria o próximo a empunhar o chicote. A memória de Sargão assombraria a região por eras, um fantasma sussurrando aos ouvidos de futuros conquistadores. Imagine-se um fazendeiro sumério.
Você olha para o horizonte e vê a nuvem de poeira de um exército que se aproxima. É o exército de uma cidade vizinha que fala sua língua? Ou é a horda de Sargão, que fala uma língua estranha? Qual dos dois o assusta mais? O vizinho que cobiça sua colheita ou o estrangeiro que cobiça sua alma? A resposta definiria o futuro. O colapso do Império de Sargão deixou um vácuo e a natureza política, assim como a física, abomina o vácuo. Do caos, uma nova cidade ergueu-se às margens do Eufrates, uma cidade cujo nome se tornaria sinônimo de grandeza e decadência, de sabedoria e pecado: Babilônia. Por um tempo, ela foi apenas mais uma jogadora no jogo sangrento da política mesopotâmica, até que um novo rei ascendeu ao trono, um homem que combinava a astúcia de um diplomata com a crueldade de um general. Seu nome era Hammurabi. O que é mais poderoso para construir um império? Uma lei gravada na pedra ou uma espada afiada no campo de batalha? Hammurabi decidiu que precisava de ambos. Você escolheria viver sob a lei de um tirano justo ou na liberdade de uma anarquia sangrenta? Deixe sua escolha nos comentários e vamos ver qual destino a história prefere. Hammurabi entendia que a força bruta por si só criava mártires e semeava futuras rebeliões. O terror de Sargão era eficaz, mas exaustivo. Para que um império durasse, ele precisava de algo mais: uma ilusão de justiça, uma estrutura que desse a todos, do nobre ao escravo, um lugar definido. Assim, ele reuniu as leis de seu reino e as inscreveu em uma estela de diorito negro para que todos vissem. O Código de Hammurabi não era um farol de direitos humanos, era um instrumento de controle social brutalmente pragmático. Olho por olho, dente por dente. Se um construtor fizesse uma casa mal feita e ela desabasse, matando o filho do proprietário, o filho do construtor seria executado. A lei era o martelo que forjava a ordem a partir do caos, e a punição era rápida, visível e terrível. Mas enquanto uma mão gravava as leis, a outra empunhava a espada. Hammurabi era um mestre da realpolitik. Ele formava alianças, prometia apoio, e então, no momento crucial, traía seus aliados e os esmagava, anexando seus territórios. Ele usou a espionagem, a propaganda e a guerra econômica, desviando canais de água para deixar cidades inimigas sedentas. Em 30 anos de campanhas implacáveis, ele refez o Império de Sargão, mas o construiu sobre uma base de burocracia e lei codificada. A Babilônia se tornou o centro do mundo, uma metrópole de templos imponentes e jardins lendários. Mas a história na Mesopotâmia é um pêndulo que oscila entre a ordem e a aniquilação. A grandeza da Babilônia não passaria despercebida. Ao norte, nas margens do Tigre, uma nova força estava se agitando, um povo endurecido pela guerra constante, que via a diplomacia de Hammurabi com desprezo. Para eles, só havia uma lei, a lei do mais forte. Eram os assírios. A ascensão da Assíria não foi um relâmpago como a de Sargão. Foi uma lenta e metódica construção da mais perfeita e aterrorizante máquina de guerra que o mundo antigo já vira. O exército assírio foi o primeiro a ser equipado inteiramente com armas de ferro, mais duras e mortais que o bronze de seus inimigos. Eles aperfeiçoaram a guerra de cerco, desenvolvendo torres de assalto, arietes com ponta de metal e táticas de sapadores que minavam as fundações das muralhas. Mas sua arma mais potente não era feita de ferro ou madeira, era o terror psicológico. Os escribas assírios não registravam apenas vitórias, eles detalhavam com um prazer sádico as atrocidades cometidas. Eu construí um pilar de crânios diante de sua cidade, vangloriava-se um rei. Eu esfolava os nobres que se rebelaram e cobria as muralhas da cidade com suas peles. Eles filmavam suas execuções em relevos de palácio para que os embaixadores visitantes entendessem o preço da desobediência.
Reinos inteiros eram deportados em massa, suas populações realocadas em cantos distantes do império para quebrar sua identidade e vontade de resistir. Os reinos de Israel e Judá sentiram o peso do punho de ferro assírio. A capital do norte, Samaria, foi conquistada, e suas 10 tribos foram deportadas para o esquecimento, tornando-se as 10 tribos perdidas da história. Judá foi subjugada, e o profeta Isaías descreveu o exército assírio como um chicote nas mãos de Deus. O ápice da fúria assíria se voltou contra a própria Babilônia, que ousou se rebelar. No ano de 689 a.C., o rei Senaqueribe fez o impensável. Ele não apenas conquistou a cidade sagrada, ele a destruiu metodicamente. Templos foram saqueados, estátuas de deuses foram quebradas, e ele até desviou as águas do rio para inundar as ruínas, tentando apagar a Babilônia do mapa. Era um sacrilégio de proporções épicas. No entanto, o poder baseado unicamente no terror é como uma corda esticada ao máximo. Eventualmente, ela arrebenta. O Império Neo-Assírio, em seu apogeu, controlando do Egito a Pérsia, estava podre por dentro. O custo de manter um exército permanente e reprimir revoltas constantes era astronômico. O ódio que eles semearam uniu seus inimigos. Em uma reviravolta chocante, uma coalizão de babilônios reerguidos e medos das montanhas iranianas atacou o coração da Assíria. Nínive, a capital inexpugnável, caiu no ano de 612 a.C. e a vingança foi terrível. A destruição foi tão completa que a localização da grande cidade se perdeu por mais de 2000 anos. O império que viveu pelo terror morreu em um holocausto de fogo e sangue. A queda da Assíria permitiu que a Babilônia ressurgisse sob um novo e poderoso governante, Nabucodonosor II. Foi ele quem reconstruiu a cidade em uma escala de magnificência jamais vista, construindo os jardins suspensos e o grande zigurate que inspiraria a lenda da Torre de Babel. Foi ele também quem esmagou a última resistência de Judá, destruiu o Templo de Salomão em Jerusalém e levou os judeus para o cativeiro babilônico. A Babilônia era, mais uma vez, a rainha do mundo. Mas sua grandeza não resistiria a uma nova força que se aglutinava no leste, nas montanhas e planaltos do Irã. Um povo cujos líderes falavam não de terror, mas de tolerância, e cujos guerreiros não conheciam piedade no campo de batalha. A era dos impérios semitas estava chegando a um fim sangrento, e o gambito persa estava prestes a ser jogado. O novo conquistador que surgiu do planalto iraniano era diferente. Ciro, o persa, não se deleitava com a crueldade. Sua genialidade residia em uma compreensão revolucionária. Impérios duradouros são construídos não apenas sobre o medo dos conquistados, mas sobre a cooperação deles. Quando ele conquistou a Babilônia em 539 a.C., não houve massacre. Os portões foram abertos e ele se apresentou não como um destruidor, mas como um libertador, escolhido pelo próprio deus babilônico Marduk. Ele permitiu que os povos deportados, incluindo os judeus, retornassem às suas terras e reconstruíssem seus templos. Esta política de tolerância, combinada com uma eficiência militar esmagadora, permitiu a Ciro e seus sucessores, como Dário e Xerxes, forjar o maior império que o mundo já vira. O Império Aquemênida se estendia da Índia à Grécia, unido por uma rede de estradas, um serviço postal eficiente e uma burocracia centralizada. Mas na borda ocidental deste vasto domínio, um conjunto de pequenas cidades-estado, briguentas e obcecadas por um conceito estranho chamado liberdade, recusava-se a se curvar. O confronto entre o Império Persa e os gregos foi um choque de civilizações. Para os persas, era uma simples operação policial para pacificar uma fronteira problemática. Para os gregos,
Era uma luta existencial pela sobrevivência de seu modo de vida. A Batalha de Maratona, onde uma pequena força ateniense derrotou um exército persa muito maior, tornou-se uma lenda. O sacrifício dos 300 espartanos nas Termópilas, embora uma derrota, inspirou uma resistência feroz. E na Batalha Naval de Salamina, a frota grega, em menor número, manobrou e esmagou a armada de Xerxes nas águas estreitas. O gigante persa havia sangrado. O império recuou, mas não foi destruído. Por mais de um século, uma paz inquieta reinou, pontuada por intrigas e escaramuças. Os persas, ricos e poderosos, interferiam na política grega, financiando um lado contra o outro. Os gregos, por sua vez, nunca esqueceram a ameaça. A ideia de uma vingança, de levar a guerra ao coração da Pérsia, era um sonho febril na mente de muitos. O homem que transformaria esse sonho em realidade viria de um reino semi-bárbaro ao norte da Grécia, a Macedônia, Alexandre. Ele herdou de seu pai, Filipe II, um exército soberbo e um plano audacioso. Em 334 a.C., ele cruzou o Helesponto para a Ásia com uma força de menos de 50.000 homens. Era uma aposta insana. O Império Persa podia convocar exércitos 10 vezes maiores, mas Alexandre tinha velocidade, tática e uma autoconfiança que beirava a divindade. A campanha foi uma série de vitórias relâmpago que pareciam desafiar a lógica. Na Batalha do Grânico, ele liderou pessoalmente a carga de cavalaria através do rio contra as posições inimigas. Em isso, enfrentando o próprio rei persa, Dário III, ele identificou o centro de comando inimigo e atacou diretamente, fazendo Dário fugir em pânico e deixando sua família para trás. O confronto final ocorreu na planície de Gaugamela. Dário havia escolhido o terreno, reunido um exército imenso com carros de foice e elefantes de guerra. A derrota parecia certa para os macedônios, mas Alexandre, com um brilhantismo tático que ainda hoje é estudado, abriu uma brecha na linha persa e, mais uma vez, cavalgou direto para Dário. E, mais uma vez, o grande rei fugiu. A batalha se transformou em um massacre. O Império Aquemênida, que dominara o Oriente Médio por 2 séculos, desmoronou em uma única tarde. A perseguição a Dário se tornou uma obsessão para Alexandre. Ele o caçou pelo Irã, apenas para encontrá-lo moribundo, assassinado por seus próprios nobres. Alexandre, em um gesto de gênio político, deu a Dário um funeral real e se posicionou como seu legítimo sucessor. Ele marchou para a capital cerimonial, Persépolis, uma cidade de riquezas inimagináveis. E então, em um ato que ainda hoje é debatido, ele a incendiou. Foi um ato de vingança calculado pela queima de Atenas pelos persas 150 anos antes? Ou foi um ato de embriaguez, um acidente trágico? Ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que o incêndio de Persépolis marcou o fim de uma era. Alexandre não parou. Ele continuou avançando até a Índia, sonhando em alcançar o fim do mundo. Mas seu exército, exausto após uma década de marchas e batalhas, se amotinou. Ele foi forçado a voltar. Ele retornou à Babilônia, planejando novas conquistas, uma expedição à Arábia, talvez até mesmo ao Ocidente. Mas a febre o pegou. Em 323 a.C., aos 32 anos de idade, Alexandre, o Grande, morreu. Seu império, forjado pela genialidade e ambição de um único homem, não sobreviveu a ele. Seus generais, os diádocos, imediatamente começaram a lutar pelos despojos como lobos sobre uma carcaça. O vasto domínio foi dividido em reinos helenísticos rivais, os Ptolomeus no Egito, os Seleucidas na Pérsia e Mesopotâmia. A cultura grega se espalhou pelo Oriente, misturando-se com as tradições locais, criando um mundo novo e vibrante. Mas a unidade se foi. As guerras entre os sucessores de Alexandre foram incessantes e sangrentas. Eles drenaram os recursos de seus reinos,
e enfraqueceram uns aos outros. Eles não perceberam que, no oeste, uma nova potência estava surgindo. Uma cidade-estado na Península Italiana, pragmática, disciplinada e insaciavelmente ambiciosa. Uma cidade que via as brigas dos reis gregos como uma oportunidade. As águias de Roma estavam olhando para o leste e suas sombras começavam a se alongar sobre as areias antigas. A chegada de Roma ao Oriente não foi uma invasão relâmpago como a de Alexandre. Foi uma absorção lenta, metódica e implacável, como uma maré de ferro subindo. Primeiro vieram como aliados, chamados pelos reinos helenísticos para resolver suas disputas intermináveis. Depois, como mediadores. E, finalmente, como mestres. No ano 63 a.C., o general Pompeu, o Grande, marchou sobre uma Judéia enfraquecida por uma guerra civil, entrou em Jerusalém e pôs fim à independência judaica. A águia romana havia pousado na Terra Santa. O Oriente que Roma encontrou não era um vácuo. Na antiga Pérsia, uma nova dinastia, os Partos, havia surgido. Arqueiros montados soberbos, capazes de disparar para trás enquanto galopavam, eles eram um pesadelo tático para as legiões de infantaria pesada de Roma. A fronteira ao longo do rio Eufrates tornou-se uma ferida aberta, um cenário de guerra de atrito que duraria séculos. A arrogância romana foi brutalmente punida no ano 53 a.C., na Batalha de Carras. O general Marco Licínio Crasso, um dos homens mais ricos de Roma, liderou 7 legiões no deserto da Mesopotâmia buscando glória e ouro. Ele encontrou a aniquilação. Os arqueiros partos cercaram seu exército, chovendo flechas sobre os legionários impotentes. 20.000 romanos foram mortos, 10.000 capturados. As águias douradas das legiões, símbolos sagrados de Roma, foram tomadas como troféus. A humilhação foi profunda. A guerra com a Pártia se tornou uma obsessão romana, uma luta sangrenta de idas e vindas, com cidades fronteiriças sendo tomadas e retomadas, e vitórias pírricas que não resolviam nada. Enquanto a guerra se arrastava na fronteira, dentro das províncias, o domínio romano era absoluto e muitas vezes brutal. Em nenhum lugar isso foi mais evidente do que na Judéia. Os judeus, com sua fé monoteísta e sua recusa em adorar os deuses romanos ou o imperador divinizado, eram um povo difícil de governar. Tensões religiosas e econômicas explodiram na grande revolta judaica no ano 66 d.C. Foi uma guerra total, travada com um fanatismo desesperado de ambos os lados. Roma enviou seu melhor general, Vespasiano, e seu filho, Tito, para esmagar a rebelião. O clímax foi o cerco de Jerusalém no ano 70. O historiador Flávio Joséfo, uma testemunha ocular, descreve cenas de horror. A fome dentro da cidade era tão severa que as pessoas comiam couro, grama e até seus próprios filhos. Os romanos construíram uma muralha de cerco ao redor de toda a cidade e crucificavam até 500 fugitivos por dia, à vista das muralhas. Após meses de combates brutais, as legiões finalmente romperam as defesas. O que se seguiu foi um massacre. A cidade foi incendiada e o segundo templo, o coração do judaísmo, foi demolido, pedra por pedra. A rebelião foi esmagada, mas o espírito de resistência não morreu. 60 anos depois, uma segunda grande revolta eclodiu, liderada por um homem carismático conhecido como Simão Bar Kokhba. Por um breve período, os rebeldes conseguiram libertar a Judéia. A resposta do imperador Adriano foi ainda mais implacável. Ele enviou mais de 10 legiões, uma força militar maciça, e travou uma guerra de extermínio. Centenas de milhares de judeus foram mortos. Após a derrota, Adriano tentou apagar a identidade judaica da terra. Ele rebatizou Jerusalém de Aélia Capitolina, construiu um templo para Júpiter no local do templo destruído e proibiu os judeus de entrarem na cidade. A província foi renomeada de Judéia
para a Síria-Palestina. A diáspora judaica, o espalhamento do povo judeu pelo mundo, havia começado de forma trágica, mas, à sombra dessas guerras e massacres, uma nova fé estava se espalhando silenciosamente. Nascido na Galiléia durante o reinado do imperador Augusto, um pregador judeu chamado Jesus de Nazaré havia sido executado pelos romanos. Seus seguidores, no entanto, alegavam que ele havia ressuscitado dos mortos. Sua mensagem de salvação, amor universal e um reino não deste mundo encontrou um terreno fértil entre os pobres, os escravos e os despossuídos do império. O cristianismo, inicialmente visto como uma seita judaica obscura e subversiva, espalhou-se pelas rotas comerciais e cidades do Império Romano, incluindo o coração do Oriente Médio. Eles se encontravam em segredo, em casas e catacumbas, recusando-se a participar dos cultos imperiais. Para Roma, eles eram ateus e traidores. As perseguições foram esporádicas, mas às vezes ferozes. No entanto, a nova fé crescia. Cada mártir parecia criar mais conversos. O poder de Roma, com suas legiões e sua burocracia, era incomparável, mas enfrentava agora um novo tipo de inimigo. Uma ideia que não podia ser derrotada por espadas ou crucificações. Um poder invisível estava crescendo nas entranhas do império, um poder que um dia conquistaria os próprios imperadores e transformaria o mundo. Das areias do deserto da Arábia, negligenciadas pelos grandes impérios, uma nova tempestade estava se formando. Uma tempestade que empunharia uma espada em nome de um único Deus. Imagine que você é um governador romano na Judéia. Você deve escolher entre duas políticas para manter a paz: tolerância, arriscando que as crenças locais inspirem rebelião, ou repressão, arriscando criar mártires que inspirem uma rebelião ainda maior. Qual caminho você escolheria? Deixe seu veredito nos comentários. Por séculos, a Península Arábica foi uma vasta e esquecida porção do mundo, habitada por tribos beduínas nômades que guerreavam entre si por pastagens e poços de água. Os impérios romano e persa, engajados em sua luta mortal, viam a Arábia como um deserto inútil, uma zona de amortecimento. Eles não poderiam estar mais enganados. No início do século VII, na cidade mercantil de Meca, um homem chamado Maomé começou a pregar uma mensagem radical. Havia um só Deus, Alá, e ele era seu profeta. Esta nova fé, o Islã, que significa submissão a Deus, desafiou a ordem politeísta e tribal da Arábia. A resposta inicial foi a hostilidade e a perseguição. Em 622, Maomé e seus seguidores fugiram para a cidade de Medina. Esta migração, a Hégira, marca o início do calendário islâmico. Em Medina, a comunidade muçulmana cresceu e se fortaleceu. Maomé não era apenas um profeta. Ele se revelou um estadista e um comandante militar genial. Em menos de uma década, ele uniu as tribos beligerantes da Arábia sob a bandeira de sua nova fé. A energia contida por séculos de conflitos internos foi subitamente canalizada para fora. Após a morte de Maomé em 632, seus sucessores, os califas, lançaram uma das mais surpreendentes e rápidas conquistas da história humana. Foi uma blitzkrieg movida a fervor religioso e gênio militar. Os dois superpoderes da época, o Império Bizantino, o sucessor do Império Romano do Oriente, e o Império Persa Sassânida, estavam exaustos após décadas de guerra um contra o outro. Eles subestimaram grosseiramente a ameaça que emergia do deserto. Em 636, na Batalha de Yarmouk, um exército árabe, em menor número, mas altamente móvel e motivado, aniquilou uma força bizantina maciça. A vitória abriu as portas da Síria e da Palestina. Jerusalém, sagrada para judeus e cristãos, rendeu-se aos muçulmanos em 638. O califa Omar entrou na cidade a pé, em um gesto de humildade, e garantiu a liberdade de culto para os cristãos.
No mesmo período, outra frente se abriu contra a Pérsia. Na Batalha de Al-Qadisiyah, em 636, o exército árabe, usando táticas de guerrilha e explorando uma tempestade de areia, esmagou o exército imperial persa. Em poucos anos, todo o Império Sassânida, uma civilização que durara mais de 400 anos, desmoronou. A velocidade da expansão era estonteante. Em menos de 30 anos, os árabes conquistaram o Egito, o norte da África e avançaram para o leste, na Ásia Central. Em um século, o Califado Islâmico se estendia da Espanha até as fronteiras da Índia, um império maior do que Roma jamais fora. A história é muitas vezes uma questão de timing. O Islã surgiu no momento exato em que os impérios estabelecidos estavam em seu ponto mais fraco. Mas o sucesso não pode ser atribuído apenas à fraqueza do inimigo. A mensagem do Islã, com sua ênfase na igualdade de todos os crentes perante Deus, era atraente para muitos povos oprimidos pelos sistemas hierárquicos bizantino e persa. Os conquistadores árabes eram frequentemente vistos como libertadores, não como tiranos. Eles geralmente ofereciam aos povos conquistados 3 opções: converter-se ao Islã, pagar um imposto, a jízia, para manter sua própria fé ou lutar. Muitos escolheram a segunda opção. A unidade do império, no entanto, era frágil. Disputas sobre a sucessão de Maomé levaram à Primeira Guerra Civil, ou Fitna, e a uma divisão fundamental dentro do Islã entre as facções sunita e xiita, uma cisão cujas repercussões ecoam até hoje. 2 grandes dinastias governaram o califado inicial: os Omíadas, com capital em Damasco, e depois os Abássidas, que construíram uma nova capital magnífica no Iraque, Bagdá. Sob os Abássidas, especialmente durante o reinado de Harun al-Rashid, famoso nas histórias de As Mil e Uma Noites, o mundo islâmico entrou em sua Idade de Ouro. Enquanto a Europa definhava na Idade das Trevas, Bagdá era o centro intelectual do mundo. A Casa da Sabedoria era uma vasta biblioteca e academia, onde estudiosos muçulmanos, cristãos e judeus traduziam e estudavam os grandes trabalhos da filosofia, medicina e ciência grega, persa e indiana. Eles não apenas preservaram o conhecimento antigo, eles o expandiram. O matemático Al-Khwarizmi desenvolveu a álgebra. Seu próprio nome nos deu a palavra algoritmo. O médico Ibn Sina, Avicena, escreveu o Cânone da Medicina, um texto que seria usado nas universidades europeias por séculos. Astrônomos em Bagdá e Cairo mapearam as estrelas com uma precisão sem precedentes. O império era vasto, rico e intelectualmente vibrante. Mas, como todos os impérios antes dele, começou a se fragmentar. Governadores em províncias distantes tornaram-se efetivamente independentes. Facções rivais lutavam pelo poder. E do outro lado do Mediterrâneo, na Europa cristã, uma nova e fervorosa energia estava se acumulando. O Papa Urbano II, em 1095, fez um apelo inflamado. Ele falou de atrocidades contra peregrinos cristãos e da profanação de lugares santos. Ele convocou os cavaleiros da cristandade a pararem de lutar entre si e a marcharem para o leste, para libertar a Terra Santa do domínio muçulmano. A era das cruzadas estava prestes a começar, e o sangue da fé seria novamente derramado sobre as areias de Jerusalém. O chamado do Papa Urbano II ecoou por uma Europa feudal, fragmentada e violenta, oferecendo aos cavaleiros uma combinação irresistível de absolvição divina, glória marcial e a promessa de terras e saques. A primeira cruzada não foi um exército unificado, mas uma onda caótica de peregrinos armados, nobres ambiciosos e camponeses fanáticos. Eles marcharam pelo Oriente Médio, deixando um rastro de sangue, massacrando judeus na Renânia e cristãos ortodoxos nos Balcãs, antes mesmo de encontrarem o primeiro soldado muçulmano.
O mundo islâmico, politicamente dividido, foi pego de surpresa. Os cruzados, a quem chamavam de francos, tomaram cidade após cidade. O clímax foi o cerco a Jerusalém em 1099. Após romperem as muralhas, o que se seguiu foi um dos massacres mais infames da história. Os cruzados mataram indiscriminadamente muçulmanos e judeus, homens, mulheres e crianças, nas ruas e mesquitas. Um cronista escreveu que o sangue chegava aos joelhos dos cavalos. O triunfo dos cruzados resultou na criação de 4 estados latinos no coração do Oriente Médio: o Reino de Jerusalém, o Condado de Trípoli, o Principado de Antioquia e o Condado de Edessa. Eram ilhas de feudalismo europeu em um mar islâmico, constantemente em guerra com seus vizinhos e dependentes de um fluxo contínuo de reforços da Europa. Por quase um século, eles sobreviveram, construindo castelos imponentes como o Crac de Chevalier, fortalezas que pareciam desafiar o próprio tempo. Mas a presença dos francos no coração do Islã foi uma ferida aberta, uma humilhação que exigia uma resposta. Essa resposta veio na forma de um homem que se tornaria uma lenda, tanto no mundo muçulmano quanto no cristão: Saladino. De origem curda, Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub ascendeu ao poder no Egito. Ele era um guerreiro devoto e um político brilhante, que passou 2 décadas unindo pacientemente as facções muçulmanas rivais da Síria e do Egito sob uma única bandeira: a Jihad, a Guerra Santa para expulsar os invasores. O momento decisivo chegou em 4 de julho de 1187, na Batalha de Hattin. Saladino atraiu o principal exército do Reino de Jerusalém para uma planície árida, sob um sol escaldante, longe de qualquer fonte de água. Ele então ateou fogo à grama seca, cercando os cavaleiros cruzados, pesadamente blindados, com fumaça e chamas. Exaustos pela sede e pelo calor, os francos foram massacrados. A vitória foi total. A maior parte da nobreza do reino foi morta ou capturada. A relíquia mais sagrada dos cruzados, um pedaço da Vera Cruz, foi perdida. A Batalha de Hattin selou o destino do Reino de Jerusalém. Saladino avançou rapidamente e, em outubro do mesmo ano, ele retomou a cidade sagrada. Em um contraste marcante com a carnificina de 1099, não houve massacre. Saladino permitiu que os cidadãos cristãos resgatassem sua liberdade e partissem em segurança. A queda de Jerusalém enviou ondas de choque pela Europa e desencadeou a Terceira Cruzada, liderada pelos monarcas mais poderosos da cristandade, incluindo Frederico Barba Roxa da Alemanha, Filipe Augusto da França e o mais famoso, Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. O que se seguiu foi um confronto épico de 2 anos, um duelo de gigantes entre Ricardo e Saladino. A guerra se concentrou no brutal cerco à cidade portuária de Acre. A campanha foi marcada por batalhas ferozes, mas também por um estranho senso de respeito mútuo e cavalheirismo entre os 2 líderes. Eles trocavam presentes, médicos e mensagens de admiração, mesmo enquanto seus exércitos se matavam. Ricardo era um tático brilhante e um guerreiro incomparável, mas nunca conseguiu tomar Jerusalém. No final, exaustos, os 2 lados assinaram um tratado de paz que deixava os cruzados com uma estreita faixa costeira, mas confirmava o controle muçulmano sobre Jerusalém, permitindo apenas que peregrinos cristãos desarmados visitassem a cidade. A Terceira Cruzada foi o apogeu do movimento. As cruzadas subsequentes foram, em sua maioria, desastres ou farsas. A Quarta Cruzada, em vez de atacar os muçulmanos, foi desviada pelos venezianos e saqueou brutalmente a cidade cristã de Constantinopla em 1204, um ato de traição que aleijou o Império Bizantino para sempre. A Era das Cruzadas durou 200 anos. Ela deixou um legado de desconfiança e amargura entre o cristianismo e o Islã, que perduraria por séculos. Para a Europa, foi um empreendimento caro e, em última análise,
mal sucedido, mas que reabriu as rotas comerciais e o intercâmbio intelectual com o Oriente. Para o mundo muçulmano, foi um episódio doloroso, mas periférico, uma invasão bárbara que foi eventualmente repelida. Os francos haviam sido expulsos. Mas enquanto o Oriente Médio se recuperava do choque das cruzadas, uma nova e inimaginável tempestade estava se formando nas estepes distantes da Ásia Central. Uma força tão devastadora que faria as guerras entre cruzados e sarracenos parecerem uma briga de vizinhos. O cavaleiro do Apocalipse estava selando seu cavalo, e seu nome era Mongol. A invasão mongol não foi uma guerra, foi um evento geológico, uma força da natureza que varreu civilizações como uma onda de tsunami. Em meados do século XIII, os netos de Genghis Khan continuaram sua missão de conquista mundial. Hulagu Khan, irmão do Grande Khan, recebeu a tarefa de subjugar o Oriente Médio. Seu alvo principal era a cidade que por 500 anos fora o centro do mundo islâmico, Bagdá. Em 1258, um exército mongol colossal, reforçado por engenheiros chineses e contingentes cristãos, chegou aos portões de Bagdá. O califa, arrogante e isolado em seu palácio, recusou-se a se render. O cerco foi curto e brutal. As catapultas mongóis demoliram as muralhas e, em 13 de fevereiro, a cidade caiu. A destruição que se seguiu desafia a imaginação. Por uma semana, os mongóis pilharam, queimaram e mataram. O número de mortos é estimado entre 200 mil e 1 milhão. A grande Casa da Sabedoria, com seus incontáveis manuscritos, foi destruída. Disse que o rio Tigre ficou preto com a tinta dos livros jogados em suas águas e depois vermelho com o sangue dos estudiosos massacrados. O último califa abássida foi enrolado em um tapete e pisoteado até a morte por cavalos, pois os mongóis tinham um tabu contra derramar sangue real no chão. A queda de Bagdá foi um trauma psicológico do qual o mundo islâmico jamais se recuperou totalmente. Foi o fim de uma era. A maré mongol parecia imparável. Eles avançaram para a Síria, tomando Alepo e Damasco. O próximo alvo era o Egito, mas no Egito eles encontraram um novo e formidável inimigo, os mamelucos. Originalmente escravos soldados de origem turca, os mamelucos haviam tomado o poder e estabelecido um sultanato militarista. Eles eram guerreiros profissionais, endurecidos e disciplinados. Em 3 de setembro de 1260, em um lugar chamado Ain Jalut, na Galileia, os dois exércitos se encontraram. Pela primeira vez, os mongóis invencíveis foram derrotados em uma batalha campal. O general mameluco Baibars usou uma tática de retirada fingida para atrair a cavalaria mongol para uma armadilha, onde foram cercados e aniquilados. A Batalha de Ain Jalut é uma das mais decisivas da história. Ela deteve o avanço mongol para o oeste, salvando o Egito e possivelmente o norte da África e a Europa de uma devastação semelhante à de Bagdá. A vitória estabeleceu o sultanato mameluco do Cairo como a principal potência do mundo islâmico. Eles expulsaram os últimos remanescentes dos Estados Cruzados e governaram o Egito e a Síria por mais de 250 anos. O Ilkhanato mongol, estabelecido na Pérsia e no Iraque, acabou se convertendo ao Islã e se assimilando. Mas o caos que eles criaram deixou um vácuo de poder, especialmente na Anatólia, a moderna Turquia. Lá, entre os escombros do poder seljúcida e bizantino, dezenas de pequenos principados turcos lutavam pela supremacia. Um desses principados, liderado por um chefe tribal chamado Osman, começou a se expandir. Seus seguidores ficaram conhecidos como otomanos. A ascensão dos otomanos não foi rápida, mas lenta, metódica e inexorável. Eles eram guerreiros pragmáticos da fronteira, que absorveram e adaptaram as tecnologias e táticas militares de seus inimigos. Eles criaram o corpo dos janízaros,
uma infantaria de elite composta por jovens cristãos convertidos ao Islã, fanaticamente leais ao sultão. Enquanto os outros impérios do Oriente Médio declinavam, os otomanos se expandiam. Eles cruzaram para a Europa, conquistando os Balcãs, cercando o que restava do outrora poderoso Império Bizantino. No final, tudo o que restava de 1000 anos de glória romana era a própria cidade de Constantinopla. Em 1453, o jovem sultão, Mehmed II, obcecado com a conquista da cidade, reuniu um exército maciço e uma artilharia de cerco como o mundo nunca tinha visto. Ele contratou um engenheiro húngaro chamado Urbano para construir canhões gigantescos, capazes de disparar balas de pedra de mais de 0,5 tonelada. O cerco de Constantinopla durou 53 dias. Os defensores, em número desesperadoramente menor, lutaram com uma bravura heróica. Mas em 29 de maio, os canhões de Mehmed finalmente abriram uma brecha nas muralhas lendárias. Os janízaros avançaram. O último imperador bizantino, Constantino XI, morreu lutando nas muralhas. E a cidade, que fora a capital da cristandade oriental por mais de 1 milênio, caiu. Mehmed entrou na grande catedral de Santa Sofia e a converteu em uma mesquita. A queda de Constantinopla marcou o verdadeiro fim da Idade Média. Os otomanos agora controlavam a ponte entre a Europa e a Ásia. Eles se tornaram o novo e indiscutível poder no Oriente Médio, um império que duraria por quase 500 anos. Seu domínio traria estabilidade, mas também estagnação. E enquanto o sultão se sentava em seu trono em Constantinopla, agora rebatizada de Istambul, as nações da Europa Ocidental, cortadas das antigas rotas comerciais, começaram a procurar novos caminhos para o Oriente, navegando para o desconhecido. Uma nova era de exploração global e confronto estava começando. Se você pudesse escolher uma arma para construir um império, a habilidade diplomática que desarma inimigos ou a força militar que os destrói, comente abaixo qual delas você acredita ser a ferramenta definitiva do poder. O Império Otomano, em seu apogeu sob Solimão, o Magnífico, no século XVI, era uma superpotência que inspirava medo e admiração na Europa. Seus exércitos chegaram aos portões de Viena, sua marinha controlava o Mediterrâneo e seu domínio se estendia por 3 continentes. Mas nenhum império dura para sempre. Nos séculos seguintes, uma lenta decadência começou a corroer o colosso otomano por dentro. Corrupção na corte, sultões fracos, derrotas militares e o atraso tecnológico em relação a uma Europa em rápida industrialização transformaram o império no homem doente da Europa. Essa fraqueza não passou despercebida. As potências europeias em ascensão, Grã-Bretanha, França, Rússia e Áustria, começaram a circular como abutres, esperando para arrancar pedaços do território otomano. A intervenção direta e moderna da Europa no Oriente Médio começou com um estrondo no final do século XVIII. Em 1798, um jovem e ambicioso general francês, Napoleão Bonaparte, desembarcou no Egito com um exército e uma equipe de cientistas. Sua desculpa era libertar o Egito do domínio otomano, mas seu objetivo real era cortar a rota vital da Grã-Bretanha para a Índia. A campanha egípcia de Napoleão foi um choque cultural e militar. Na Batalha das Pirâmides, seus quadrados de infantaria disciplinada, armados com mosquetes e baionetas, aniquilaram a cavalaria mameluca, cujas táticas não haviam mudado em séculos. Soldados do alto destas pirâmides, 40 séculos vos contemplam, declarou Napoleão. Militarmente, a expedição foi um fracasso. A frota francesa foi destruída pelo almirante Horatio Nelson na Batalha do Nilo, em Abukir, prendendo Napoleão no Egito. Ele acabou abandonando seu exército e retornando à França. Mas o impacto foi profundo.
a expedição expôs a chocante fraqueza militar e tecnológica do mundo muçulmano em relação à Europa. Ela abriu o Oriente Médio para a influência, a competição e a exploração europeia. O século XIX foi dominado pelo que ficou conhecido como o Grande Jogo. Era uma guerra fria entre os impérios britânico e russo pelo controle e influência sobre a Ásia Central e o Oriente Médio. Diplomatas, espiões, exploradores e oficiais do exército manobravam nas sombras, fazendo e desfazendo alianças com líderes locais, traçando mapas de territórios desconhecidos e competindo por concessões comerciais e estratégicas. A Grã-Bretanha estava determinada a proteger sua joia da coroa, a Índia, enquanto a Rússia buscava uma rota para um porto de águas quentes e expandir sua influência para o sul. O Império Otomano e a Pérsia tornaram-se peões neste tabuleiro de xadrez continental. Ao mesmo tempo, o nacionalismo, uma ideia importada da Europa, começou a infectar as diversas etnias do Império Otomano. Nos Balcãs, gregos, sérvios e búlgaros, muitas vezes com o apoio da Rússia, levantaram-se em revolta e lutaram por sua independência. A Guerra de Independência da Grécia, na década de 1820, capturou a imaginação romântica da Europa e enfraqueceu ainda mais o controle do sultão. Dentro do próprio mundo muçulmano surgiram líderes modernizadores. O mais notável foi Muhammad Ali, um oficial otomano de origem albanesa que se tornou o governante do Egito. Ele massacrou os mamelucos, modernizou o exército e a burocracia em moldes europeus e travou duas guerras bem-sucedidas contra seu suzerano, o sultão otomano, conquistando a Síria e quase chegando a Istambul. Sua ascensão só foi detida pela intervenção direta das potências europeias, que preferiam um Império Otomano fraco e controlável a um novo e vigoroso poder egípcio. Talvez o símbolo mais potente da crescente dominação europeia tenha sido a construção do Canal de Suez. Concluído por uma empresa francesa em 1869, o canal era uma maravilha da engenharia que reduzia drasticamente a viagem marítima da Europa para a Ásia. Tornou-se a artéria jugular do Império Britânico. Quando o governante do Egito, sobrecarregado de dívidas, foi forçado a vender suas ações na Companhia do Canal, o primeiro-ministro britânico, Benjamin Disraeli, agiu rapidamente e as comprou, dando à Grã-Bretanha o controle efetivo sobre esta via navegável estratégica. Pouco depois, em 1882, a Grã-Bretanha usou um motim nacionalista como pretexto para ocupar militarmente o Egito. A partilha colonial do Oriente Médio havia começado para valer. A França consolidou seu controle sobre a Argélia e a Tunísia. A Itália tomou a Líbia. A região, que já fora o centro de grandes impérios, estava sendo fatiada e servida nos banquetes diplomáticos da Europa. Os otomanos ainda governavam nominalmente grande parte da área, mas seu poder era uma sombra. A atmosfera estava carregada com o cheiro de pólvora e especiarias, o brilho dos uniformes europeus e as intrigas nos palácios decadentes. Um pressentimento de uma grande explosão pairava no ar. A Primeira Guerra Mundial seria a faísca que detonaria o barril de pólvora do Oriente Médio, redesenhando seu mapa para sempre. Quando a Europa mergulhou na Grande Guerra em 1914, o Império Otomano hesitou. Seus líderes, um grupo de jovens oficiais nacionalistas conhecidos como os Jovens Turcos, sabiam que a neutralidade seria difícil de manter. Em uma decisão fatídica, eles se aliaram à Alemanha e às potências centrais, na esperança de recuperar territórios perdidos e se livrar da influência britânica e francesa. Foi um erro de cálculo que selaria o destino do Império. O Oriente Médio tornou-se um campo de batalha crucial. O Império Britânico, temendo por seu controle do Canal de Suez e pelos campos de petróleo recém-descobertos na Pérsia, lançou uma ofensiva. A campanha mais famosa e desastrosa para os aliados
foi a de Galípoli, em 1915. Uma tentativa anglo-francesa de forçar a passagem pelos estreitos de Dardanelos e tomar Istambul foi heroicamente repelida pelos turcos sob o comando de Mustafa Kemal, que mais tarde seria conhecido como Atatürk. A vitória em Galípoli foi um momento de orgulho para os otomanos, mas não conseguiu reverter o curso da guerra. Em outras frentes, o império estava se desintegrando. Os britânicos avançavam lentamente a partir do Egito para a Palestina e da Índia para a Mesopotâmia, atual Iraque. Para enfraquecer ainda mais os otomanos, os britânicos procuraram uma arma que estava latente no coração do império: o nacionalismo árabe. Por meio de uma série de cartas trocadas entre o alto comissário britânico no Egito e Hussein bin Ali, o xerife de Meca, os britânicos prometeram apoiar a criação de um grande Estado árabe independente se os árabes se revoltassem contra seus governantes turcos. A revolta árabe começou em 1916. Embora suas forças militares fossem pequenas, elas, com o conselho de oficiais britânicos, como o enigmático Thomas Edward Lawrence, o Lawrence da Arábia, travaram uma guerra de guerrilha eficaz, atacando ferrovias e amarrando um grande número de tropas turcas. Lawrence, com seus trajes árabes e sua visão romântica da guerra no deserto, tornou-se uma figura lendária. Mas enquanto os britânicos faziam promessas aos árabes, eles estavam secretamente fazendo outros acordos. Em 1916, diplomatas britânicos e franceses, Sir Mark Sykes e François-Georges Picot, reuniram-se com um mapa e um lápis e desenharam linhas retas na areia. O Acordo Sykes-Picot era um plano secreto para dividir as terras árabes do Império Otomano entre a Grã-Bretanha e a França após a guerra. A França receberia a Síria e o Líbano. A Grã-Bretanha receberia a Mesopotâmia e a Transjordânia. A Palestina seria colocada sob a administração internacional. Era uma traição direta das promessas feitas ao xerife de Meca. Para complicar ainda mais as coisas, os britânicos fizeram uma terceira promessa, aparentemente contraditória. Em 1917, em um esforço para ganhar o apoio da comunidade judaica mundial para o esforço de guerra, o secretário de Relações Exteriores britânico, Arthur Balfour, emitiu uma declaração. A Declaração Balfour afirmava que o governo britânico via, com favor, o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu. A declaração continha uma ressalva crucial de que nada deveria ser feito que pudesse prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas existentes na Palestina, mas a semente de um futuro conflito havia sido plantada. Promessas conflitantes foram feitas aos árabes, aos franceses e aos judeus sionistas pelo mesmo pedaço de terra. No meio de toda essa intriga diplomática, um novo fator entrou na equação, um fator que transformaria o valor estratégico do deserto para sempre: o petróleo. A Marinha Real Britânica havia recentemente convertido seus navios de carvão para petróleo, e garantir um suprimento confiável tornou-se uma prioridade de segurança nacional. As vastas reservas descobertas na Pérsia e na Mesopotâmia fizeram do controle do Oriente Médio não mais um simples jogo colonial, mas um imperativo estratégico e econômico. A guerra terminou em 1918 com o colapso e a dissolução do Império Otomano. Os sonhos de independência árabe foram frustrados. Nas conferências de paz, os acordos secretos prevaleceram. A Liga das Nações concedeu mandatos à Grã-Bretanha e à França para governar os novos estados criados a partir das ruínas otomanas. As linhas desenhadas por Sykes e Picot tornaram-se as fronteiras do Iraque, Síria, Líbano e Jordânia, unindo arbitrariamente diferentes grupos étnicos e religiosos que não tinham história de viver juntos em um único Estado-nação. Era uma bomba relógio geopolítica,
montada nos corredores do poder europeu. Na Palestina, o mandato britânico foi encarregado da tarefa impossível de implementar a Declaração Balfour, facilitando a imigração judaica enquanto protegia os direitos da maioria árabe. A tensão entre as duas comunidades começou a crescer imediatamente. O palco estava montado para o ato final e mais sangrento da longa história do Oriente Médio, um drama que seria alimentado por nacionalismo, religião e o ouro negro que jazia sob a areia. O fim da Segunda Guerra Mundial acelerou o desmantelamento dos impérios coloniais europeus. A Grã-Bretanha, exaurida pela guerra e enfrentando uma crescente violência entre árabes e judeus na Palestina, decidiu entregar o problema à recém-formada Organização das Nações Unidas. Em novembro de 1947, a Assembleia Geral da ONU votou pela partição da Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu, com Jerusalém sob controle internacional. A liderança judaica aceitou o plano. O mundo árabe o rejeitou veementemente. Em 14 de maio de 1948, no dia em que o mandato britânico expirou, David Ben-Gurion proclamou a independência do Estado de Israel. Horas depois, os exércitos de 5 nações árabes, Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque, invadiram o novo Estado. A Guerra da Independência de Israel, ou a Nakba, a catástrofe, para os palestinos, havia começado. Para a surpresa de muitos, o nascente Estado judeu, embora em menor número e com menos armas, sobreviveu. Suas forças, compostas por veteranos da Segunda Guerra Mundial e voluntários, lutaram com um desespero existencial. Ao final da guerra, em 1949, Israel não apenas havia repelido os invasores, mas também havia expandido seu território para além das fronteiras propostas pela ONU. A guerra criou um problema de refugiados que assombraria a região por gerações. Mais de 700 mil palestinos fugiram ou foram expulsos de suas casas. A linha do armistício, a Linha Verde, tornou-se a fronteira de fato de Israel, mas não trouxe paz, apenas uma trégua instável. As décadas seguintes foram marcadas por uma cadeia de conflitos. Em 1956, a crise de Suez viu Israel, Grã-Bretanha e França conspirarem para atacar o Egito, depois que o presidente Gamal Abdel Nasser nacionalizou o Canal de Suez. A pressão internacional dos Estados Unidos da América e da União Soviética forçou a retirada dos invasores, mas a hostilidade permaneceu. O ponto de inflexão veio em junho de 1967. Em meio a crescentes tensões e a um bloqueio egípcio do Estreito de Tirã, Israel lançou um ataque aéreo preventivo devastador que destruiu as forças aéreas do Egito, Síria e Jordânia ainda no solo. No que ficou conhecido como a Guerra dos 6 Dias, as forças israelenses alcançaram uma vitória relâmpago de proporções bíblicas. Elas capturaram a península do Sinai e a faixa de Gaza do Egito, as colinas de Golã da Síria e a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental da Jordânia. Pela primeira vez em quase 2000 anos, os locais mais sagrados do judaísmo estavam sob controle judaico. A vitória transformou Israel de um pequeno estado lutando pela sobrevivência em uma potência militar regional, mas também o transformou em uma potência ocupante, governando milhões de palestinos nos territórios conquistados. A Resolução 242 da ONU, pedindo a retirada de Israel dos territórios ocupados em troca de paz e fronteiras seguras, tornou-se a base para todos os futuros esforços de paz, mas nunca foi totalmente implementada. A humilhação da derrota de 1967 levou o Egito e a Síria a lançar um ataque surpresa em 6 de outubro de 1973, no dia mais sagrado do calendário judaico, o Yom Kippur. A guerra do Yom Kippur pegou Israel de surpresa e, nos primeiros dias, suas forças foram duramente pressionadas. Um contra-ataque desesperado
e um massivo transporte aéreo de suprimentos militares americanos permitiram que Israel virasse o jogo, mas a aura de invencibilidade havia sido quebrada. A guerra, embora uma vitória militar para Israel no final, foi uma vitória psicológica para os árabes e abriu caminho para a diplomacia. Em 1979, o presidente egípcio Anwar Sadat e o primeiro-ministro israelense Menachem Begin, mediados pelo presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, Estados Unidos, Jimmy Carter, assinaram os acordos de Camp David, resultando no primeiro tratado de paz entre Israel e uma nação árabe. A paz, no entanto, permaneceu elusiva em outras frentes. A questão palestina tornou-se o cerne do conflito. A Organização para a Libertação da Palestina, sob Yasser Arafat, travou uma luta armada contra Israel a partir de bases nos países vizinhos. Em 1982, Israel invadiu o Líbano para expulsar a OLP, mergulhando em uma guerra longa e sangrenta. No final da década de 80, a primeira intifada, um levante popular palestino nos territórios ocupados, mudou a dinâmica do conflito de uma guerra entre estados para uma luta entre um exército e uma população civil. O ciclo de violência, ataques, retaliações, negociações de paz que fracassam e novas explosões de violência tornou-se o ritmo trágico da vida na região. A história do Oriente Médio, desde os primeiros muros erguidos entre cidades vizinhas na Suméria até os muros de separação de hoje, é um debate contínuo entre memória e ambição. Alguns dizem que para alcançar a paz é preciso esquecer as velhas feridas e olhar para a frente. Outros insistem que sem justiça histórica, qualquer paz será apenas uma pausa antes da próxima guerra. E você, o que acredita ser mais crucial para o futuro desta terra antiga? Um esquecimento que perdoa tudo ou uma justiça que acerta todas as contas? Escreva sua escolha nos comentários, porque esta história, que começou com argila e sangue, continua sendo escrita por todos nós.